Eu sou o Henrique e esse é o Letras na Rede. Hoje nós vamos conversar sobre 2 contos do livro Várias Histórias, A Desejada das Gentes e O Diplomático. Os 2 são contos que tratam de casamento e que, por isso, inicialmente podem se parecer histórias de amor romântico. Por trás desse tema, porém, em cada um deles o Machado faz uma análise em torno dos interesses da sociedade brasileira da época, o século XIX. Interesses esses que guiavam a instituição patriarcal. A Desejada das Gentes é o 5º conto da coletânea e é bastante diferente dos demais. Diferente porque não é narrador propriamente dito. A Desejada das Gentes apresenta-se em forma de diálogo, ou seja, é uma conversa entre 2 amigos, um advogado, aqui chamado conselheiro, e outro homem não nomeado, do qual não sabemos apenas que passou pela escola de medicina. A perspectiva expressa no conto, assim, se dá através do conselheiro, que vai contar uma história a esse interlocutor. A Desejada das Gentes concentra-se no modo de falar do conselheiro. É uma prosa um pouco mais romântica, cheia de metáforas e analogias. O cenário da narrativa é apresentado pelos 2 homens em uma caminhada pela glória. Ao costear a Secretaria de Estrangeiros, passam em frente à casa onde morava Quintilha, um antigo amor do conselheiro. Ao deparar-se com a casa, o conselheiro menciona Quintilha, quem o interlocutor conhecera de vista e de nome. A Quintilha era a mulher mais bonita e desejada do Rio de Janeiro nos anos 1850. Vivia sozinha com um tio, que depois morre e além disso era rica. Todos os rapazes da época tentavam conquistá-la sem sucesso. A Quintilha, essa mulher a que todos os homens querem, é a desejada das gentes que dá título ao conto. O conselheiro, que na época principiava o ofício de advogado, e um amigo, sabendo da fama da moça, decidem então, meio de brincadeira, tentar conquistá-la. Disputam para ver qual dos 2 conseguiria ficar com a Quintilha, tudo em tom de brincadeira. Claro que os 2 acabam se apaixonando por ela, e a brincadeira deixa de ser brincadeira, assim como eles, nessa disputa, acabam deixando de ser amigos. A Quintilha, porém, se mantém impassível. O amigo do conselheiro consegue um cargo em outro estado e vai embora. Ficou conselheiro, tentando se aproximar da Quintilha. Mas não é que a Quintilha desgoste do conselheiro. Os 2 ficam amigos, e ela parece até, na verdade, gostar bastante dele. Isso faz com que o conselheiro comece a ter algumas esperanças. Ele conta que ficou iludido a princípio, porque no meio de tantas candidaturas malogradas, Quintilha preferia-me a todos os outros homens e conversava comigo mais largamente e mais intimamente, a tal ponto que chegou a ocorrer que nos casávamos. Essa intimidade para ele era um sofrimento, porque ele efetivamente estava apaixonado. Chega um ponto em que ele não consegue mais guardar o sentimento e se confessa para Quintilha. Ela parece nem se abalar muito, rejeita ele logo de cara e pede que os 2 continuem amigos. Nesse dia, o conselheiro sai da casa dela muito magoado e não volta durante um tempo. Sai da cidade, viaja e quando volta, 3 semanas depois, encontra uma carta da Quintilha em que ela dizia sentir saudade e que queria que eles se vissem novamente. Os 2 trocam mais algumas cartas e depois retomam a amizade. A relação com a Quintilha para o conselheiro é a experiência de um enigma, e o mistério vai ficar ainda mais complexo ao fim do conto, quando a Quintilha adoece e, bem próxima do fim da vida, aceita se casar com o conselheiro. O casamento se realiza e 2 dias depois ela morre. O conto termina com o conselheiro oferecendo uma explicação possível para a recusa inicial da personagem ao casamento. A culpa caberia à fisiologia. Ele diz ainda que se tratava de uma aversão ao amor físico. Mas será? A sensação que esse conto nos causa é principalmente de curiosidade. Isso por causa da forma como o conto é escrito. Por ser, como eu disse antes, um diálogo. A história é sobre a Quintilha, mas nós só vemos a partir do ponto de vista do conselheiro, da visão particular dele, que, conforme exposto, é de um homem muito poético e talvez um pouco ressentido, um pouco constrangido com o caso. O retrato final da Quintilha, então, acaba sendo bastante parcial. Nós, leitores, só vamos conhecer a Quintilha através da história narrada pelo conselheiro, e essa história é bastante insuficiente. O conselheiro não nos revela bastante sobre a personagem para que a gente possa entender ela. Ao contar a história dessa maneira, o Machado de Assis parece convidar o leitor a preencher as lacunas. O conselheiro, nas últimas linhas do conto, oferece uma explicação possível para a recusa da Quintilha em se casar. Mas essa não é a explicação definitiva. O Machado pede que o leitor participe, que a partir das informações que são oferecidas por essa narrativa parcial do conselheiro, o leitor tente desvendar a Quintilha. Por que ela não queria se casar? Seria por causa da fisiologia, como diz o conselheiro, por causa dessa aversão física ao amor? Ou seria porque ela era rica, solteira e como herdeira após a morte daquele tio, conseguiria naquela época ter o controle sobre a própria vida e teria que abrir mão dessa independência caso se casasse? O casamento, se realizasse, conformaria os 2 os papéis de gênero reservados para os homens e para as mulheres da época. A Quintilha, consequentemente, perderia a independência alcançada com a morte do tio. Talvez seja essa a razão. A verdade é que a gente não tem como saber inteiramente. Já no outro conto do qual nós vamos falar aqui, que também trata de um romance que não dá certo, as causas do insucesso são um pouquinho mais claras.
O título de diplomático, o 10º conto de várias histórias, vai, como é a desejada das gentes, fazer referência ao personagem central dessa narrativa. Diplomático é o apelido dado ao personagem por causa da sua sociabilidade. Por ser tão sociável nos modos, nas conversas, embora tudo isso seja um pouco artificial, não realmente espontâneo, ele é conhecido de todos, está em todos os eventos sociais e sempre fica encarregado das formalidades nas festas. É ele quem faz os brindes, quem organiza os jogos, etc. Tudo isso faz com que ele tenha alguma vaidade, uma imagem de si mesmo talvez um pouco desconectada da realidade. Ele é um pouquinho iludido. Diplomático é o apelido de Rangel, um solteirão de 41 anos com uma vida social bastante movimentada, que, no entanto, esconde uma profunda mediocridade nos relacionamentos. O Rangel não tem família, não é casado e, como não é rico, não tem uma posição de destaque na sociedade, o que tem o desejo de se casar. O Rangel é um homem ambicioso que passa seu tempo fantasiando com uma vida de grandeza e que aspira a um casamento com alguém melhor posicionado socialmente para, assim, conseguir elevar o seu status. O casamento aqui é um meio de conseguir reconhecimento e inserção na sociedade burguesa. É uma forma de ascender socialmente. No começo do conto, porém, esse sonho já está um pouco desgastado. Há muitos anos, Rangel tenta o casamento ideal sem sucesso, seja por causa dessa condição que o torna pouco atraente à burguesia, seja por falta de iniciativa, simplesmente. No conto, o personagem se encontra numa festa de São João, numa recepção na casa de uma família. Com seus 41 anos, solteiro, ele está disposto a abrir mão desse casamento idealizado, através do qual se levaria às primeiras posições da sociedade. Ao invés disso, opta por um casamento que lhe parece possível e por meio do qual conseguiria enriquecer. Ele quer se casar com a Joaninha, filha dessa família que está dando a festa. O plano do Rangel para esse São João é entregar uma carta a Joaninha, na qual ele declara o seu amor e deixa mais ou menos clara a intenção de se casar. Essa carta, que o Rangel vai passar o conto inteiro tentando entregar, é bem interessante. Ela como que vira do avesso a ideia de uma carta de amor em que o apaixonado faz sua confissão e se declara a pessoa amada. Aqui, a carta é quase como um contrato oferecido, uma formalidade que eventualmente conduziria essa proposta de casamento, mas que não leva muito em conta o amor romântico. O Rangel escolhe se declarar para Joaninha principalmente porque ela é de uma família conhecida sua, que o tem em boa conta e que provavelmente vai aceitar o pedido de casamento. Em suma, porque a Joaninha é uma mulher que ele julga tal alcance dele. Ao longo do conto, várias oportunidades se apresentam para que o Rangel entregue a carta, mas ele as vai desperdiçando uma a uma, sempre deixando para depois. Um momento notável do conto, na minha opinião, é a cena em que a Joaninha está próxima da janela, olhando a casa de frente à sua, e o Rangel se aproxima com a intenção de entregar a carta. Quando chega junto dela, porém, ele começa a olhar essa casa, uma casa grande, cheia de pessoas bem vestidas, mais rica do que aquela em que ele está, e essa fantasia toma conta. Ele se imagina na casa, pensa que é ali que ele deveria estar. O Rangel vai se perdendo nessa fantasia, deixando passar o momento em que poderia entregar a carta a Joaninha. Com a Joaninha ele também não vai obter sucesso. Após adiar tantas vezes a entrega da dita carta, chega à festa um novo convidado, Queiroz, um rapaz mais jovem, bonito, elegante e que passa a flertar com a Joaninha. O Rangel, porque não ama realmente a Joaninha, é meio passivo diante dessa ameaça, não tenta efetivamente disputar a garota com Queiroz. Ao se aproximar ao fim da noite, a Joaninha e o Queiroz estão ficando de mãos dadas. Assim, ao final do conto, a gente fica sabendo que os dois se casaram 6 meses depois e que o Rangel, o diplomático, foi padrinho do casamento. É interessante comparar e contrastar esses dois contos, A Desejada das Gentes e o Diplomático, porque o Machado de Assis vai abordar a temática do casamento em ambos, evidenciando de modos distintos o papel da instituição do casamento na sociedade burguesa fluminense do século XIX. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que sigam acompanhando a nossa série sobre várias histórias. Até! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!